Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui no último domingo de março de 2021, dia 28, e nós estamos aqui para essa transmissão via internet da mensagem do Senhor da Igreja Batista Bortolândia e também para todos aqueles que nos ouvem aí em suas casas. E é um prazer para nós termos aqui a presença de vocês nos ouvindo. Quero já neste momento pedir por aqueles irmãos que estão enfermos, né? Tantos irmãos enfermos nessa epidemia que tem tomado conta do mundo inteiro e tem chegado até nós, muitas pessoas doentes, em nossas famílias mesmo. Estamos perdendo alguns entes queridos, inclusive, e que o Senhor tenha misericórdia. Nesse momento de oração, não quero deixar de lembrar aos irmãos que orem pelos pastores que estão doentes, orem por irmãos que estão doentes, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, de todos nós, tá? Então não esqueçam em suas casas, quando vocês forem cantar, louvar, adorar ao Senhor, vocês não se esqueçam de orar por esse tempo tão difícil que nós vivemos de enfermidade, mas graças a Deus o Senhor tem levantado aí homens, a ciência, para trazer uma vacina que já está disponível, já algumas pessoas já estão tomando, e Deus tem então trabalhado em nosso favor, tá? Então que Deus nos abençoe nessa última mensagem dessa série que eu trouxe à igreja desde o final do ano passado, e nós encerraremos nesse dia. Vamos ler um texto bíblico para nossa edificação nessa noite, lá em Colossenses. Estamos aí no finalzinho de Colossenses, capítulo 4, versículos de 14 a 17. Colossenses 4, de 14 a 17. Nós estamos falando sobre o bem-estar espiritual do cristão na carta aos Colossenses, e hoje é a última mensagem dessa série aqui que nós discorremos ao longo desse tempo. Colossenses 4, de 14 a 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdam os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Quero falar nessa noite para nossa reflexão sobre Lucas, Ninfa e Arquipo, crentes valorosos. Vamos orar neste momento para que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse tempo difícil, que Ele nos livre de todos os males que têm assolado o mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, agradecendo pela vida que o Senhor nos concedeu mais esse dia. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando os teus servos, visita cada lar neste momento, cada filho teu neste momento, e dá o escape, o livramento para a glória do Senhor. Continua, Senhor Deus, falando aos nossos corações através dessa santa e bendita palavra. Não quero esquecer de orar por aqueles que estão enfermos com essa pandemia, com essa Covid-19. O Senhor possa poupar a vida dos teus servos, se for de acordo com a tua vontade. Venha estar protegendo nossa família, a tua igreja. Visita os idosos, Senhor Deus, dando escape. Obrigado, Senhor Deus, pela vacina que já está disponível aos poucos, para que possamos sair desse período de reclusão. E nós só temos a agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, tem nos poupado, tem nos dado o pão de cada dia. Muito obrigado. Fala conosco agora. Minha oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, amigos, ouvintes. Chegamos então ao final de mais uma série de mensagens, né? Ao longo de alguns meses aí, discorri sobre esse tema que eu achei importante, né? E com certeza trouxe edificação para você, que é o bem-estar espiritual do cristão na carta aos Colossenses, ou seja, a alegria desses irmãos que eu destaquei ao longo desses meses. E com certeza nós fomos edificados com mensagens
que nos movia a uma vida alegre dentro de cada capítulo desta carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos e também estendendo até a igreja de Laodiceia, né? Hoje será então essa última mensagem desta série. O capítulo 4, nos primeiros 6 versículos, nós ouvimos recomendações às igrejas e a partir daí segue então uma sequência de nomes de irmãos que fizeram a diferença na vida de Paulo e na vida da igreja. E tanto é que nos alcançou nesse tempo. Hoje então nós vamos olhar a vida dos últimos 3 personagens citados por Paulo, que nos trará lições para nossa vida cristã. Lucas, Ninfa e Arquipo. Vamos começar então por Lucas, o cuidador, depois por Ninfa, a serva, e por último Arquipo, o abatido, né? Então tem essa sequência que eu quero então encerrar esta carta de Paulo aos Colossenses. Vamos então, meus irmãos, aqui falar sobre Lucas, o cuidador, e que possamos então aprender lições práticas para a nossa vida, olhando para esses servos que foram baluartes, servos fiéis dentro do contexto histórico da igreja e pessoas que fizeram a diferença, que nós possamos aprender com eles. Versículo 14, a parte A do versículo. Lucas, diz Paulo, Lucas, o médico amado. A parte A do versículo 14. Lucas era, meus irmãos, amado por todos. Toda a igreja, todos aqueles que estavam ao redor de Lucas, diz Paulo que ele era amado. De descendência gentílica, mais provável que fosse de Antioquia da Síria, e era então um profundo, conhecedor de diversos idiomas. Era uma pessoa extremamente douta, era médico, mas ao mesmo tempo humilde e desejoso de conhecer os anseios da alma, do ser humano. Muito além da profissão, meus queridos, profissão médica, era historiador. Tem-se como certo que ele se converteu ao cristianismo pesquisando sobre o assunto. E em seguida teve então a oportunidade de conhecer o apóstolo Paulo. Lucas foi de fato um cuidador de vidas. Não somente como médico, mas principalmente um cuidador na evangelização ou na salvação das pessoas, através da explanação do evangelho. Foi ele que estudou tanto o cristianismo que Deus o capacitou a escrever o evangelho que leva o seu nome, quanto também o livro de Atos dos Apóstolos. Assim, meus irmãos, notamos claramente que Lucas era um cuidador de vidas, né? Cuidador de vidas, médico e cuidador também das coisas do reino de Deus. Ele, como médico, cuidou inclusive do apóstolo Paulo em suas enfermidades. Também cuidou da igreja de Jesus, evangelizando e escrevendo a sua história. Olha a importância de Lucas, o cuidador. Em suma, meus irmãos, Lucas, o médico, evangelista e historiador da igreja, foi um cuidador da obra do Senhor. Aqui está o relato de Paulo, as igrejas para exemplo, como chegou até nós. Sigamos então o modelo de Lucas relatado por Paulo, um cuidador. Cuidemos uns dos outros, cuidemos da igreja, cuidemos do reino de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar é exatamente isso. Falando da vida de Lucas. Lucas, o médico, o historiador,
O homem que escreveu Atos, o homem que foi um evangelista, ele se preocupou não apenas com o físico, sendo médico, mas ele se preocupou principalmente com a alma, com o espírito das pessoas. Isso é muito importante, meus irmãos, nós aprendermos para que possamos aplicar a nossa própria vida. O que temos de exemplo aqui é de um homem que se preocupou em cuidar das pessoas, mas muito mais que isso, do cuidado físico como médico, ele quis pesquisar e chegou ao ponto de conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus. E quando ele se encontrou com o apóstolo Paulo, ele não cuidou apenas das enfermidades do apóstolo Paulo, dos irmãos da igreja, mas ele também cuidou especialmente do espírito das pessoas, levando às pessoas o evangelho, levando às pessoas a boa notícia, levando às pessoas a salvação. Que possamos imitar, meus queridos irmãos, este homem chamado Lucas, o cuidador. A lição para nós, olhando para esse primeiro ponto que queremos destacar, seja também você um cuidador da obra do Senhor e do reino de Deus. Também chegamos ao segundo ponto, olhando para a vida de Ninfa, a serva. Versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Apesar de não termos aí uma certeza absoluta de que Ninfa era do sexo feminino, não temos a certeza absoluta, é assim que a maioria dos historiadores consideram. Portanto, a trataremos como uma mulher de muita fibra, garra e dedicada ao serviço do Senhor. Uma legítima serva. Por isso ela era feliz como Lucas era feliz. Eles viviam um bem-estar espiritual. Nós trataremos ela então como essa mulher, Ninfa, essa serva de fibra, garra e dedicação ao serviço do Senhor. O apóstolo Paulo, então, ao saudar aqueles que contribuíram de alguma maneira com o ministério e a igreja, nos mostra uma serva que não mediu esforços para que o evangelho fosse fortalecido em Colossos e também aos arredores. Segundo Paulo, Ninfa abriu a sua casa para que a igreja pudesse realizar a obra de expansão do evangelho. Ninfa serviu ao Senhor com a sua casa espiritual, ou sua vida interior, e também com a sua casa terrena, sua própria residência. Isso era muito comum nesse contexto. Filemão, por exemplo, tinha a igreja reunida em sua casa. Meus irmãos, Ninfa tinha prazer em receber pessoas em sua casa para cultuar. Era uma maneira que ela tinha de dar a sua contribuição como serva do Senhor. Servir ao Senhor é dispor de todos os recursos possíveis para a obra. Todos os recursos possíveis para a obra. Como temos que aprender com Ninfa? Como temos que aprender com ela? Sua casa havia se tornado então uma base para a expansão do evangelho. Servir ao reino de Deus é muito mais do que palavras. Servir ao reino de Deus é muito mais do que palavras, é atitude. É preciso termos uma visão ampla do que é ser igreja para que possamos servir com legitimidade. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma visão ampla do que é ser igreja, para que possamos então servir esta igreja com legitimidade e sermos considerados como Ninfa, uma serva. Servir ao Senhor não é apenas pôr a Bíblia debaixo do braço. Servir ao Senhor não é apenas vestir como crente.
Servir ao Senhor não é apenas professar palavras bonitas e até mesmo citar textos bíblicos. Inclusive, meus irmãos, ser cristão é servir como Ninfa, que colocou tudo ao serviço do Senhor, inclusive a sua própria casa. Eu acho bonito quando você vai à rede social e percebe os pôsteres colocados, né, com frases bíblicas, né, e tudo isso, mas de fato muitas dessas pessoas não servem legitimamente ao Senhor. Eu tenho visto muito isso nas redes sociais. Lindos textos, belas mensagens, bonitas histórias, mas infelizmente a realidade vivida é outra. Ninfa servia de coração e não para ser vista. Aqui fica o registro do apóstolo Paulo acerca de Ninfa para que possamos imitá-la. Ninfa, uma serva legítima. Por isso ela era feliz, por isso ela vivia bem, por isso ela colocava tudo o que possuía à disposição do reino, inclusive a sua própria casa. Mas não fazia isso para ser vista, ela fazia de coração. Terceiro personagem que Paulo destaca e último nesta trajetória nossa de mensagens é Arquipo ou abatido. E vamos prestar atenção por que isso aconteceu. Versículo 17. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Não temos aqui muitos detalhes da vida desse cristão, não temos. O que sabemos é que Paulo, em sua saudação final, chama a atenção dele por conta de um aparente abatimento. Arquipo era, conforme alguns historiadores, membro da casa de Filemon. Possivelmente ele era seu filho. A administração de Paulo é bem enfática e pede a ele que cumpra bem o serviço ao qual fora nomeado. Arquipo, cumpra bem o serviço ao qual você foi nomeado. Parece claro que, no caso de Arquipo, Paulo havia designado a ele uma tarefa a ser realizada. Tal tarefa era de suma importância, a ponto do apóstolo lhe chamar a atenção no sentido dele não deixar de executá-la. Era como se Paulo dissesse a Arquipo, eu vou parafrasear aqui, Arquipo, te recomendei uma tarefa difícil, mas não desanime. Essa obra é do Senhor. Aqui está outra lição importante para nós, que olhando para a vida de Arquipo, ele ficou batido por certas situações, mas o alerta de Paulo era, não deixe de cumprir o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação. Aqui está uma lição importante para nós. Não podemos nos abater mesmo em circunstâncias negativas, difíceis. Temos um ministério a cumprir, um trabalho, uma obra dada pelo Senhor. Alguns historiadores acham que Arquipo era o verdadeiro dono de Onésimo, o escravo fugitivo, e não seu pai Filemon. E que agora a missão era tratá-lo não mais como escravo, mas como irmão. Talvez a tarefa tenha sido essa. Cumpra isso aí que eu estou te pedindo, Arquipo. Por conta disso, então, Arquipo estava, de certa forma, abalado, abatido. Mas isto é apenas conjectura.
Também podemos pensar que na igreja havia muitos hereges que estavam introduzindo falsos ensinos e que Arquipo não podia deixar de lutar pelo evangelho verdadeiro sem desanimar. Não se desanime, lute pelo evangelho, combata os hereges, cumpra o teu ministério. De qualquer maneira, o que Paulo exorta a Arquipo é que ele cuide em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Meus irmãos, aqui está outra preciosidade para nós. Cuide de cumprir o ministério que Deus te deu. Não se abata com circunstâncias. Não se desanime. Portanto, aqui está Arquipo. Não podia se abater, mas cumprir o seu chamado, a sua vocação, o trabalho designado, tanto a ele como a nós nesse tempo. Que preciosidade! Que preciosidade! O que Paulo diz a esse irmão, que pela escrita de Paulo, pela fala de Paulo, nos dá a entender que Arquipo estava abatido. Cuide, ou seja, não esqueça, cuide em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Não se abata, não desanime, não ouça as pessoas negativas, continue prosseguindo em direção ao alvo, ao seu chamado, à sua vocação. Então, meus irmãos, nós chegamos agora à conclusão destes tão lindos e belas mensagens que nós trouxemos ao longo desse tempo. E a conclusão desta noite, especificamente em relação ao bem-estar espiritual do cristão, na carta aos Colossenses, ou seja, a felicidade do crente, a conclusão que nós chegamos ao final de mais uma série de mensagens, nos traz 3 lições para a nossa vida, para a nossa felicidade. Primeiro, quando nós olhamos para aquilo que nós vimos nessa noite, olhamos para Lucas, e nós observamos que, primeiro, que nós devemos ser cuidadosos uns com os outros e com a palavra de Deus. Lucas, o cuidador, nos ensinou isso. Sejamos cuidadosos uns com os outros e com a palavra de Deus. Possamos cuidar do corpo e do espírito uns dos outros e da igreja do Senhor Jesus. Segundo, quando nós olhamos para a ninfa, aprendemos que nós devemos ser servos do Deus Altíssimo, servindo ao Senhor com todas as nossas forças e posses. Sejamos então servos do Deus Altíssimo, como Ninfa foi e serviu ao Senhor com todas as suas forças e posses. Ninfa cedeu a sua casa para a proclamação do Evangelho. Ela era uma serva fiel e verdadeira, que nós possamos olhar para esse personagem descrito por Paulo e perceber o que nós devemos ser e como devemos ser ou viver a vida cristã. Sejamos servos do Deus Altíssimo, servindo ao Senhor com todas as nossas forças e posses. É muito importante aprendermos isso e aplicarmos isso ao nosso viver diário. Ninfa certamente era feliz por realizar a obra do Senhor com alegria, de servir ao Senhor com alegria. Terceiro, nós olhamos para Arquipo e nós aprendemos que nós devemos ser cumpridores dos deveres para com o reino. Não nos deixemos abater, abalar. Ao contrário disso, tenhamos ânimo. Sejamos animados, não abatidos. Arquipo era assim. Arquipo ficou abatido por certas circunstâncias e Paulo diz, olha, não deixe de cumprir o seu ministério. Sejamos nós, então, cumpridores
dos deveres para com o reino, das nossas obrigações para com o reino de Deus. Não nos deixemos abater, não nos deixemos abalar. Ao contrário disso, tenhamos ânimo e que Deus nos abençoe ao longo de mais uma semana. Eu quero, neste momento, orar com os irmãos e logo em seguida dar alguns avisos que creio ser importante aos membros da Igreja Batista de Borlândia e você que nos ouve nesta noite. Vamos orar primeiro? Pai de amor, nós queremos agradecer por essa oportunidade de podermos realizar mais um culto para a glória do Senhor. Continua, Senhor, abençoando esta igreja, continua abençoando nossos ouvintes, colaboradores, continua nos livrando de todos os males, continue nos dando o pão de cada dia, continua, Senhor Deus, zelando de cada um de nós, continue a nos dar, ó Deus, força para prosseguir, para que possamos cumprir o nosso ministério, continua, Senhor Deus, nos dando, ó Pai, esperança não apenas aqui na terra, mas uma esperança no Senhor. Queremos agradecer pela vida dos nossos irmãos idosos que estão em suas casas, como nós estamos também por conta das ordens, das leis humanas, mas que o Senhor possa tomar conta do nosso coração, da nossa vida, e que tudo seja para a glória do Senhor. Que em breve possamos todos estar retornando ao templo para estarmos juntos. Que em breve, Senhor Deus, com o avanço da medicina, da ciência, possamos nos vacinar e voltar a nos reunir em família, na igreja, nos abraçar, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, cuidando deste mundo. Venha estar com cada governante para que possa governar conforme a tua santa e bendita vontade. Estamos encerrando, ó Pai, essa parte, ó Deus, da mensagem do Senhor. Continua visitando as casas, as dificuldades dos irmãos. E que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada em tua presença. Continua, Senhor Deus, a estar com a chama acesa em nossos corações. Que o Santo Espírito possa estar, ó Deus, nos aquecendo dia após dia. Que possamos continuar nessa jornada em direção à vida eterna contigo. Quero abençoar todos os nossos colaboradores, todos os nossos irmãos, toda a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero trazer uma informação para os irmãos importante. Não esqueça, meus irmãos, de continuar seguindo aí as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, com as transmissões que são rotineiras, quarta-feira sempre às 20 horas, domingo às 19 horas, sempre nós estaremos aqui trazendo esta mensagem. Não esqueçam de se protegerem, não esqueçam de tomar todo o cuidado, não esqueçam você, irmão idoso, de saber o dia da tua vacinação. Isso é muito importante para que possamos em breve todos estarmos juntos na igreja, celebrando o teu santo nome. Que essa semana seja uma semana de bênção, que Deus possa derramar graça sobre nós, que a tua misericórdia seja com todos nós. Que o Senhor te abençoe, uma ótima semana.